Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la no nosso coração e vivê-la. Nossa oração com a palavra de Deus, nossa Lex Divina, com Lucas 11, de 47 a 54. Disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está fazendo uma grave exortação aqui aos doutores da lei, aos fariseus, e falando com ele que eles, para ter uma aparência, isso é a verdadeira hipocrisia, uma aparência boa diante de todos, até constroem túmulos dos profetas antigos. Só que esses profetas foram mortos pelos seus antepassados. E eles querem dar um entendimento de que concordavam com o que os profetas diziam, mas era hipocrisia sua aparência, porque a sua vida era diferente daquilo. Era diferente do que os profetas diziam. Mas, para ficarem, aspas, de bem com todos, para parecerem pessoas boas, honestas, retas, eles edificavam túmulos para os profetas. Na realidade, não viviam nada daquilo, e esse ai de vós é uma exortação de Jesus àqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles legistas, de que só tinham aparência, uma hipocrisia. E Jesus continua o Evangelho hoje dizendo: vai ser pedido contas a essa geração, porque essas pessoas, elas eram as responsáveis pelo entendimento da lei de Deus dada por Moisés. Eram eles os responsáveis pelo povo compreender o projeto da salvação de Deus, que foi iniciada em Adão depois da queda dos nossos primeiros pais, o chamado de Deus a Abraão. E Deus, nesse período, ele manda muitos profetas, e esses profetas que eram os responsáveis, que eram a voz de Deus para o povo, como a voz de Deus exigia uma mudança de mentalidade, exigia conversão, para eles era muito mais cômodo matá-los, calá-los. O que vem a acontecer com Jesus. Eles querem calar Jesus. Eles querem fazer com que Jesus não tenha mais como anunciar o reino de Deus, porque o anúncio feito por Jesus, o anúncio do reino de Deus, o anúncio da salvação, impede
que eles deixem de viver como viviam. E aqui, uma das admoestações mais sérias que pode acontecer, quando Jesus diz: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Essa é uma das admoestações mais sérias que Jesus faz na Sagrada Escritura, no seu Evangelho. Por quê? Ai de vós, legistas, mestres da lei, porque eles querem validar algo inválido, eles querem autenticar algo mal, aquilo que eles pensam e não a vontade de Deus. Ai de vós, legistas, que criam leis, mestres da lei, porque eles mesmos não só se afastam, mas ainda aqueles que queriam seguir a Deus, deixam de seguir a Deus, porque foi mostrado a eles uma lei humana, uma lei criada por eles. Isso a gente atualiza e nós vimos aqui um grande perigo que nós corremos. O perigo da hipocrisia, mas um perigo pior do que o da hipocrisia. A hipocrisia é fazer de conta que a gente vive aquilo sem viver. Querer ter uma aparência daquilo que não é. Mas o pior do que a hipocrisia é ser legista, querer ser como esse doutor da lei. O pior de tudo é querer que seja aceito. Convencemos as pessoas a agirem, a viverem o que eu penso, o que eu acho que é certo, quando, na realidade, o que deve ser vivido é de acordo com a palavra de Deus, o que pensa Deus e não eu. Isso é um perigo que a gente vive. Em política, então, é terrível. Nós defendemos determinados candidatos e, se a gente estiver errado, e se não for aquilo que eu estou pensando que seja certo? O Senhor nos exorta a não sermos doutores da lei, a não sermos legistas, deixarmos que cada um assuma a sua consciência em oração, mas trazendo para a palavra de Deus. Jamais nós podemos fazer um confronto com o que Deus diz. Deus diz que é a favor da vida. Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida. Como é que a gente defende o aborto, dizendo que a mulher é que é dona do seu corpo e que pode fazer dele o que quiser? Não, ela é dona do seu corpo, mas ali dentro está o corpo que não é dela. É um corpo que ela não pode tomar decisão, nem ela, nem muito menos ninguém. E quando nós fazemos leis para legalizar o aborto, por exemplo, essa é a pior lei que pode ter. Pior do que o aborto em si, porque nós estamos incentivando, nós estamos legalizando aquilo que é imoral, que é amoral. Precisamos tomar muito cuidado de nós não querermos ser juízes, de não sermos aqueles que fazem com que as pessoas sigam o que nós estamos pensando. Nós temos que, acima de tudo, ainda que não seja o que eu pense, mas ensinar o que pensa Jesus. Que haja uma luta interior somente minha, sem eu comprometer outros. É isso que Jesus diz. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Que coisa triste. Que isso não nos aconteça. Nós sejamos pessoas totalmente submissas ao senhorio de Jesus, sem hipocrisia, sem falsidade e muito menos sem querermos ser aqueles que são os donos da verdade, sem querermos ser aqueles que defendem o nosso ponto de vista, muitas vezes indo contra a vontade de Deus, ao Evangelho do Senhor. Passamos então
um compromisso agora, de lutarmos com todas as nossas forças, de sermos pessoas retas, sem hipocrisia, e nos submetamos inteiramente à vontade de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplemos, então, as maravilhas do Senhor. Depois que pedimos a bênção, fique contemplando o Senhor. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, do santo da sua devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.